Você conhece alguém que parece impossível de amar? Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. Se temos Cristo vivendo em nós, temos a fonte de todo verdadeiro amor. Temos o amor sobrenatural dele. Por causa do amor de Cristo que foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo, não há ninguém que eu não possa amar. É por isso que as Escrituras dizem que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amar seus maridos. Isso significa que você pode amar o seu marido, mesmo que seja muito difícil. Cristo em você pode amar o seu marido. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Você gosta de charadas? Aqui está uma para você. O que o para-brisa do seu carro e o amor têm em comum? Quando você está no carro, provavelmente não pensa muito sobre o para-brisa. Basicamente, ele é invisível, mas nos protege do vento, da chuva e da sujeira. Hoje vamos ouvir como o amor age como um escudo. Estamos no meio de uma série chamada Como está sua vida amorosa? Se você perdeu algum episódio dessa série, acesse o nosso site ou o aplicativo Aviva Nossos Corações e ouça todos os episódios anteriores. Você pode nos encontrar também no nosso canal do YouTube, avivanossoscorações.com. Aqui está Nancy. Durante o século XVII, Oliver Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra, condenou um soldado à morte por seus crimes. A execução estava marcada para acontecer ao toque do sino do toque de recolher. Mas, quando chegou a hora de o sino tocar, o sacristão puxou repetidamente a corda do sino, mas o sino não fez o som. Quando Cromwell enviou alguém para investigar, descobriram que a noiva do soldado havia subido no campanário antes da execução marcada e se enrolado ao redor do badalo para que ele não pudesse bater o sino. Ela conseguiu descer, machucada e sangrando, para encontrar aqueles que aguardavam a execução. Quando explicou o que havia feito, conta a lenda, que o coração de Cromwell foi tocado e ele disse: "Seu amante viverá por causa do seu sacrifício. O toque de recolher não tocará esta noite." Estamos analisando as qualidades do amor de Deus e agora chegamos a 4 dessas qualidades que estão intimamente conectadas umas às outras, que veremos hoje. Em 1 Coríntios capítulo 13, vimos uma longa lista de qualidades. Vimos que o amor é paciente e o amor é bondoso. Não é invejoso, não se vangloria, nem é arrogante. Não age de forma rude ou indecorosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita. Não leva em conta o mal recebido. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Agora vemos que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, Paulo diz: busquem o amor. A mulher que prendeu o seu corpo ao badalo daquele sino estava disposta a suportar todas as coisas pelo amor da pessoa que ela amava, para evitar a execução. Que imagem do que significa suportar todas as coisas pelo amor! A palavra aqui, para suportar todas as coisas, realmente significa cobrir, significa suportar ou proteger. Às vezes é usada para descrever o uso do escudo por um guerreiro como um instrumento de proteção. Ele resiste aos golpes e aos ataques dos outros por meio deste escudo. A pessoa que tem o tipo de amor de Deus suportará todas as coisas. Isso significa que ela ou ele protegerá os outros de exposição. Uma pessoa amorosa não vai sair espalhando as falhas e os pecados dos outros. Então, como estamos indo nessa avaliação do amor? Temos feito essa avaliação nas últimas sessões. Quando se trata de suportar todas as coisas, você se sente ofendida se um ato de bondade não for apreciado? Eu me vi lutando com isso nas últimas semanas. Um ato específico de bondade que eu fiz inicialmente em nome do amor, mas quando não houve agradecimento expresso,
eu percebi que eu já não me sentia tão amorosa, já não estava agindo de forma amorosa, não estava suportando essa ofensa, mas querendo trazer à tona a ofensa, querendo que a outra pessoa soubesse que eu me sentia ofendida, em vez de estar disposta a suportar essa ofensa. A propósito, uma das coisas que mais me confrontou ao lidar com essa ofensa é pensar em quantas coisas Deus fez por mim, pelas quais eu nunca disse obrigada. Eu não agradeço o suficiente pela saúde, pela comida, pelo abrigo, pelo aquecedor no clima frio e o ar-condicionado no clima quente. Quantas coisas Deus derramou sobre mim só em bênçãos materiais e físicas, pelas quais eu nunca o agradeci. Deus tem um tipo de amor que suporta as minhas ofensas e ainda assim, quando sou ofendida, eu sou tão propensa a não suportar essas ofensas. E quanto às falhas, defeitos e imperfeições do seu marido? Ninguém os conhece melhor do que você. Então, quando tem a oportunidade de expô-lo, você se encontra suportando essas ofensas, cobrindo, protegendo-o? Ou você se encontra trazendo as ofensas dele à tona, sendo rápida em compartilhar com os outros como seu marido, um pastor ou um amigo agiu errado aos seus olhos? Ah, mulheres, é tão importante que com nossas línguas não coloquemos aqueles que Deus colocou em autoridade sobre nós de forma negativa. Se você for compartilhar uma falha ou defeito de outra pessoa, certifique-se de que é uma situação na qual você é parte do problema ou parte da solução e que a outra pessoa com quem você está falando também seja parte do problema ou parte da solução, ou então não diga nada. Como admiro algumas esposas que viveram em situações muito difíceis em suas casas, com relação a um filho, um pai ou um marido, mas que não caíram no hábito de reviver ofensas passadas e decidiram não expor os seus maridos ou membros da família de forma negativa. É tão importante que você e eu não sejamos fofoqueiras e nem escutemos fofocas sobre os outros. Veja, o amor nunca protege o pecado, mas sempre deseja proteger o pecador. Há uma diferença aí. Sabemos que isso é contrário ao que é natural para nós, porque temos esse tipo de prazer perverso em expor os defeitos e as falhas dos outros. Eu imagino que seja porque podemos nos sentir superiores a eles. Eu sei que posso pensar em momentos em que eu pequei tanto contra o Senhor quanto contra outra pessoa. O nome dessa pessoa surge numa conversa. Alguém diz algo positivo sobre ela, mas eu sei algo sobre essa pessoa que eles não sabem. Por que eu sinto uma necessidade de compartilhar? Por que eu não posso suportar essa ofensa? Talvez a ofensa não tenha sido contra mim, mas há algo que eu sei. Tudo isso é orgulho, que é realmente o oposto do tipo de amor de que estamos falando. As Escrituras dizem que o ódio provoca discórdia, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Podemos medir nosso amor por uma pessoa pela rapidez com que cobrimos suas falhas. Veja bem, suportar todas as coisas não significa que devemos suportar mentiras, maldades, pecados, doutrinas falsas ou outras coisas que sejam contrárias à lei de Deus. Não se trata aqui de cobrir alguém que está quebrando a lei. Não estamos falando de um cônjuge ou de um pai envolvido em abuso sexual, abuso físico, abuso emocional ou abuso de drogas. Deus fez provisão para que essa pessoa seja ajudada, dando-nos autoridades civis e autoridades da igreja. E a coisa mais amorosa a fazer nessa situação, com um espírito de mansidão, é envolver as autoridades adequadas, não tomando as questões em nossas próprias mãos. Não devemos cobrir a quebra da lei por parte de outra pessoa, mas muitas vezes as coisas que trazemos à tona, as coisas negativas sobre os outros, não são essas que envolvem a quebra da lei, mas apenas coisas que nos incomodaram pessoalmente.
E é aí que o amor suporta. Quando um amigo próximo, alguém que realmente amamos, ou um dos nossos filhos faz algo errado, tendemos a aliviar o problema criando desculpas. Ele simplesmente não entendeu o que estava fazendo, ou ela não quis realmente dizer o que disse. Mas quando alguém que não gostamos faz algo que não gostamos, podemos ter uma reação bem diferente. Isso é tão típico dessa pessoa. O que mais você esperaria dela? Quando amamos alguém, quando realmente os amamos, temos sempre o melhor em mente sobre aquela pessoa. Fazemos concessões sempre que possível. O amor não justifica o pecado, não faz concessões com o que não é verdade. O amor está disposto a avisar. E, como mãe, há certamente momentos em que você precisa fazer isso com seus filhos. Está disposto a corrigir. Na verdade, precisa corrigir. O amor está disposto a exortar, repreender e disciplinar. Mas o amor não expõe ou divulga falhas e erros. O amor cobre e protege. Em Gênesis capítulo 9, lemos um relato sobre os 3 filhos de Noé. A Escritura diz que Noé, homem do campo, plantou uma vinha. Quando bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Um filho, Cam, viu a nudez do seu pai. Não só ele viu o que o seu pai fez, a embriaguez e a nudez, mas depois contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. Ele, de certa forma, expôs a falha de seu pai. E a suposição aqui é que ele fez isso de maneira desdenhosa ou zombadora em relação ao seu pai. Mas os outros 2 filhos, Sem e Jafé, pegaram uma veste e a colocaram sobre os ombros. Depois andaram para trás e cobriram a nudez de seu pai. Vemos nesses outros 2 filhos a cobertura de uma multidão de pecados. Ao pensarmos naquela noiva que se agarrou ao badalo daquele sino e estava disposta a suportar a dor daquela experiência, enquanto o badalo batia no sino, ela estava disposta a ser ferida e machucada para suportar e garantir que o seu noivo, a quem amava, não fosse executado. Que imagem, mesmo que muito pequena, do que Jesus fez por nós no Calvário, quando ele se agarrou àquela cruz, não merecendo estar lá, mas disposto a ser ferido e machucado para pagar o preço final da morte, para que você e eu não tivéssemos que experimentar a execução da ira de Deus. Na cruz, Deus suportou todas as coisas. Ele lançou o grande manto do seu amor sobre o nosso pecado, cobrindo-o para sempre, para aqueles que confiam em seu Filho. Por natureza, o amor é redentor. Ele quer resgatar, restaurar, não condenar. Ele quer salvar, não julgar. Então, o amor sente a dor daqueles que ama. Ele ajuda a carregar o fardo da dor e está até disposto, se necessário, a tomar as consequências do pecado daqueles que ama. Você tem o tipo de amor que cobre uma multidão de ofensas? Ou se vê facilmente ofendida? Você procura cobrir e proteger aqueles ao seu redor do mal, do ataque? Ou você expõe e divulga as falhas deles para os outros? Ouvimos Nancy DeMoss Wogemuth nos lembrando da proteção que Cristo nos deu na cruz. Ele nos fornece o exemplo perfeito de como amar os outros sacrificialmente. Um grupo de mulheres tem ouvido os ensinamentos de Nancy conosco. Elas têm aprendido muito sobre o amor durante essa série. E estamos prestes a aprender com seus exemplos. Vamos começar com uma amiga do Aviva Nossos Corações, Holly Aleph. Eu aceitei o desafio de 30 dias de Nancy. Acho que ainda nem terminamos de ler 1 Coríntios 13 todos os dias e tentar memorizar aquelas características. O que descobri em minha casa é que isso elimina absolutamente qualquer desculpa que eu tenha para qualquer tipo de comportamento que não se pareça com Cristo.
Constantemente, o que aconteceu comigo nas últimas 2 semanas especialmente, é que toda vez que eu respondo aos meus filhos de uma maneira irritada ou rude, instantaneamente essas palavras surgem na minha mente como se estivessem um letreiro neon na minha frente. Até ontem à noite, quando eu estava lendo aquilo novamente, as palavras no final daquele trecho onde diz: "O amor nunca falha. O amor sempre suporta todas as coisas." Quero dizer, isso elimina toda e qualquer possibilidade que eu tenha de escapar do que Cristo colocou na minha vida e ver isso na perspectiva dele. Então, é isso que Nancy fez comigo através da palavra de Deus nas últimas semanas. Acho que você poderia conversar com o Espírito Santo sobre isso. Mas alguém em relação ao amor? O que o Espírito Santo tem feito no seu coração em relação ao amor? Ou como você tem visto o oposto disso, talvez, ao elevar a sua vida a esse padrão de amor? Uma das maneiras pelas quais me irrito facilmente é com telemarketing. Eu sou tão rude com eles, é terrível. Eu sou o oposto de como normalmente sou, mas eles simplesmente me deixam tão brava. Eles sempre ligam nos piores momentos. Mas depois da série de 1 Coríntios 13, uma delas ligou. E meu primeiro instinto foi ser rude ou desligar ou algo assim. Mas eu disse, não, o amor não é irritável. Então eu fui muito gentil, muito paciente com aquela mulher. Ela queria saber se queríamos orçamentos para novas janelas e revestimentos. Esse tipo de coisa, e eu disse que conversaria com meu marido e que ela poderia ligar de volta. Eu fui realmente muito amigável. E não é que essa foi uma das poucas vezes em que meu marido estava interessado em algo que eles estavam oferecendo. Ele queria que eles ligassem de volta. Eu fiquei tão feliz por ter sido gentil com aquela mulher porque sabia que ela ligaria de volta. Como acabou acontecendo, eu não falei com ela, falei com outra pessoa quando ligaram novamente, mas foi uma boa explicação de o amor não é irritável nem se exaspera. O amor é prático. Qual tem sido a sua maior dificuldade em aplicar essa passagem? O Senhor tem me ensinado a amar as pessoas incondicionalmente e amá-las por quem elas são, sem julgar. Então, mesmo antes da sua exortação para ler essa passagem, eu senti que o Senhor estava me pedindo para memorizar o capítulo sobre o amor. Se o meu objetivo para este ano é amar as pessoas incondicionalmente, que capítulo melhor para memorizar do que 1 Coríntios 13? Deus faz isso quando memorizamos as Escrituras. Você pode conhecer algo de trás para frente, por dentro e por fora, mas quando você aplica isso à sua vida de forma prática, ou vê de uma forma que nunca tinha visto antes, porque está escrito no seu coração, e o amor nunca falha, salta da página. Eu pensei, Senhor, como isso se aplica? Eu sabia como isso se aplicava à minha vida. Meu pai professa ser um cristão, professa conhecer a Cristo, mas não há fruto em sua vida. É super doloroso para mim ver como ele trata minha mãe. Eles são casados, ainda moram na mesma casa, mas não são nem amigos. Isso me dói. Muitas vezes é difícil para mim amar meu pai porque eu penso, você me ama e é um super pai, mas é um marido terrível. Então, o amor nunca falha eu senti que se Deus estivesse dizendo, se eu escolher nunca reconciliar esse relacionamento entre seus pais, você ainda amará seu pai? Você ainda escolherá amá-lo apesar da resposta dele? Eu disse, sim, Senhor, o amor nunca falha. Eu amarei, apesar da resposta dele, ao amor por minha mãe. Esse tipo de amor você não tem, eu não tenho, naturalmente. Mas se temos Cristo vivendo em nós, temos a fonte de todo o verdadeiro amor. Temos o seu amor sobrenatural e por causa do amor de Cristo que foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo, não há ninguém que eu não possa amar. É por isso que a Escritura diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amarem seus maridos. Isso significa que você pode amar o seu marido. Você não pode, mas Cristo em você pode amar o seu marido. Talvez você tenha um filho para o qual nenhum livro didático foi escrito. Um filho que tenta, exaspera e ultrapassa todos os limites. E talvez você diga, eu simplesmente não consigo amar esse filho. A verdade é que você não pode, mas Deus pode. E Ele quer amar esse filho através de você.
E Ele quer amar esse pai através de você. O amor nunca falha. Então, quando dizemos em um casamento, eu simplesmente não amo mais o meu cônjuge, o que realmente estamos reconhecendo é que estamos falhando em permitir que Deus ame essa pessoa através de nós, porque o amor nunca falha. Muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo, nos diz Cantares 8:7. Há uma semana ou mais, desafiei uma mulher que está em um casamento difícil para um compromisso de 30 dias. Eu disse: quero pedir que você faça 2 coisas por 30 dias. Uma é negativa, a outra é positiva. Primeiramente, pelos próximos 30 dias, você deve se comprometer a não dizer uma palavra negativa sobre o seu marido, nem para ele, nem para mais ninguém sobre ele, nem para sua mãe, nem para os seus filhos, nem para suas amigas. Não diga uma palavra negativa sobre o seu marido. Você deveria ver os olhos dela. Ela havia se acostumado com um hábito ruim que muitas de nós temos em nossas casas, de criticar as coisas sobre o seu marido que a incomodavam. Eu não estou dizendo que essas coisas não fossem... Provavelmente eram coisas que também me incomodariam, provavelmente incomodariam você. Eu não estou dizendo que não são problemas, mas ela vinha criticando essas coisas e havia chegado ao ponto de só ver o seu marido através dessas lentes falhas. Ele não podia fazer nada para agradá-la. Eu sabia o suficiente sobre a situação para saber que ele tinha problemas, mas ela também tinha. Mas havia qualidades em ambos que valiam a pena admirar. Ela havia perdido de vista essas qualidades e talvez ele também tenha perdido. Não posso falar por ele. Então eu disse: 30 dias, você não pode dizer nada negativo sobre o seu marido. Ela engoliu em seco. Ela havia chegado ao ponto em que realmente queria que Deus a mudasse. Se não tivesse chegado a esse ponto, eu acho que ela não teria conseguido aceitar a sugestão. Mas eu acho que ela estava disposta a abandonar o seu próprio desejo de mudar seu marido. Ela estava desesperada. Então eu disse: aqui está outra parte do desafio de 30 dias. Todo dia, pelos próximos 30 dias, você precisa dizer algo que aprecia sobre seu marido. Diga a ele e diga a alguém mais sobre ele. Bem, isso foi um desafio ainda maior, de algumas maneiras, porque fazia um tempo que ela não pensava dessa forma. Eu disse: todos os dias, pense em algo que você aprecia nele. Se você não conseguir pensar em 30 coisas, pense em uma e repita todos os dias por 30 dias e verbalize isso para ele. Diga-lhe o que você aprecia e diga a outras pessoas o que você aprecia sobre ele. E eu disse a ela o que eu estou dizendo a você. Eu não posso fazer promessas sobre o que acontecerá com ele nos próximos 30 dias. Mas eu poderia prometer a ela, e posso prometer a você, que você será diferente em 30 dias. Por quê? Porque você verá esse homem com os olhos do amor, o tipo do amor que nunca falha. De acordo com a palavra de Deus, você pode aprender a amar, e há uma fonte sobrenatural de amor dentro de você, se você for filha de Deus. Isso significa que há esperança tão grande quanto o amor de Deus. Nancy DeMoss Wogemuth voltará já já. Ela tem defendido um padrão bíblico de amor, um amor que permanece comprometido, não importa o quê. Esse padrão é baseado em 1 Coríntios 13 e mais cedo no programa ouvimos de mulheres que aceitaram o desafio de ler esse capítulo e memorizar parte dele. Falando em desafios, hoje Nancy falou sobre um desafio de 30 dias para uma mulher que não deveria dizer nada negativo sobre seu marido e deveria dizer algo que apreciava dele todos os dias. Caso você ainda não tenha iniciado o desafio de 30 dias de encorajamento ao marido, não deixe passar mais nenhum dia.
Você pode ter acesso a esse desafio tanto de forma digital como impresso em forma de um livreto, e ele vai ajudá-la a colocar em prática as coisas que temos falado hoje. Ao longo de 30 dias, você aprenderá a amar intencionalmente e a edificar seu marido. No processo, você verá como Deus pode transformar seu casamento e também fazer uma obra no seu coração. Clique no link aqui na transcrição deste episódio para saber como adquirir sua cópia física ou digital. Ou visite nosso site avivanossoscorações.com e clique na aba Livro/Livretos. Pense em alguém que você conhece e que é difícil de confiar. Como o amor deve funcionar em seu relacionamento com essa pessoa? Amanhã ouviremos a conexão entre amor e confiança. Agora, mais uma vez, aqui está Nancy. Obrigada, Senhor, pelo seu amor incrível. O Senhor nos amou quando éramos seus inimigos. O Senhor nos amou quando estávamos fugindo de ti. O Senhor nos amou quando tudo que fizemos foi ser vingativas para contigo. E o Senhor ainda nos amou. O Senhor nos amou tanto que deu o melhor que tinha. O Senhor nos amou sabendo que não havia razão para esperar que nós o amássemos em retorno, mas o seu amor capturou os nossos corações. Ele nos transformou. Ele nos salvou, Ele nos tirou do poço do pecado e do egoísmo em que estávamos. Ele nos deu esperança e vida. E agora, o Senhor diz que o seu amor foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. E o Senhor nos colocou no mundo, em nossas igrejas, em nossas casas, em nossos locais de trabalho para amar, para sermos amantes, para amar com o teu amor. Então, Senhor, para todas nesta sala que têm algum nome ou rosto em mente enquanto falamos sobre amar pessoas difíceis de amar, eu peço por uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, por quebrantamento, por humildade, por um clamor por graça e por um batismo de amor. Não os sentimentos primeiro, mas a escolha. Então, oramos por graça para amar e pela Tua cura onde for necessário. Em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.